Boa tarde a todos, é um prazer falar para um público tão seleto. Queria saudar o presidente Otorino Cosivi, os representantes do meu país, o Brasil, os representantes do meu estado, o estado do Paraná, e todos aqueles que participam desse seminário internacional pré-COSALFA e todos aqueles que participarão da 48ª reunião ordinária da COSALFA. Vou falar-lhes uns minutos sobre a experiência do estado do Paraná na conquista da certificação internacional livre de febre aftosa sem vacinação. Vocês sabem, o estado do Paraná está no sul do Brasil, né? Ele tem uma área territorial pequena, apenas 2,3% do território brasileiro. Nós temos aí pouco menos de 20 milhões de hectares, dos quais pouco mais de 14 milhões de hectares são usados como atividade rural, e nós temos uma população de 11 milhões e meio de habitantes, né? Pouco mais de 5% da população brasileira, mas é um dos estados mais populosos do Brasil. Estamos numa zona de transição climática, nós temos aqui desde o clima tropical, subtropical, temperado. Nós temos uma parte do nosso estado do Paraná que tem os melhores solos do mundo, mas hoje tecnologia ajuda a gente a evoluir bastante. Usamos cerca de 6 milhões e 400 mil hectares nas nossas produções de lavouras, mais de 4 milhões de hectares em atividades da pecuária, vegetação nativa 2 milhões 780 mil, temos quase 1 milhão de hectares de área cultivada para a produção de madeira, para multiuso, enfim, somos um estado que a gente considera dos mais resolvidos no tocante à agricultura do Brasil. Paraná tem um grande produtor de alimentos, talvez a agricultura mais diversificada, mais competente, mais qualificada do Brasil, caracteristicamente de pequena propriedade rural, poucas grandes propriedades rurais aqui no estado do Paraná. O Paraná tem uma produção muito diversificada, aí com destaque para, eu diria assim, metade do valor do que nós produzimos anualmente no estado do Paraná tem a ver com pecuária. Frango, peixe, suínos, leite, cordeiro, cabrito, etc. E bois. E a outra metade, cerca de 45%, 46% com as lavouras e em torno de 3%, 3,5% com atividade florestal. Somos um líder na produção de frango, trabalhamos aí no limite hoje no ritmo de 2 bilhões e 100 milhões de frangos por ano, inúmeras plantas comerciais, representamos mais de 1/3 da produção brasileira e cerca de 40% das exportações de frangos do Brasil. Suinocultura, nós ocupamos a segunda posição com mais de 20% da produção, trabalhando no ritmo de 10 milhões a mais de cabeças abatidas por ano e na perspectiva de nos próximos 3 a 5 anos chegarmos muito próximos a 17, 18 milhões de cabeças de suínos por ano. Leite, nós somos o segundo estado produtor, mais de 4,4 bilhões de quilos, 13%. Vocês sabem, o sul do Brasil hoje, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, representam a maior produção leiteira do Brasil atualmente. Há um grande esforço na qualificação do produto, visando inclusive tornar o produto mais uma commodity competitiva no mercado internacional. O Paraná também se tornou o primeiro produtor de peixe de cultivo aqui no Brasil, são mais de 170 mil toneladas, especialmente da espécie tilápia. É um setor que cresce cerca de 15, 20% ao ano, novos projetos em instalação e haverá um crescimento substancial nos próximos anos. Ocupamos a primeira produção com quase 85% da produção de casulo do bicho da seda. O nosso fio de seda é muito bem aceito no mundo, é qualificado hoje como o melhor, em que pese não termos tamanho tão grande quanto se compara a China, Japão, etc. Somos o segundo produtor de ovos do Brasil, com uma grandiosa produção. Somos o primeiro produtor de mel de abelhas, tanto da apis quanto dos meliponídeos, e temos aqui uma produção mediana de boi. O nosso rebanho bovino é de pouco mais de 9 milhões de cabeças,
cerca de 6 milhões e meio para a pecuária de corte, 3 milhões e pouco de cabeças de gado para leite em produção, ou vaca seca ou em bezerros. Enfim, nós temos uma produção mediana. O Paraná tem uma produção de qualidade, mas não tem grande escala de produção, mas é muito importante a atividade. Paraná é o segundo polo produtor de grãos do Brasil, é vice-líder em soja, é primeiro em trigo, é primeiro em cevada, é o primeiro em feijão com 3 safras, é o segundo em milho, né, com 2 safras importantes, é o primeiro produtor de amido de mandioca, que tem uso industrial largo e cresce a sua aplicação. E nós temos a cadeia da madeira mais estruturada do Brasil, com presença forte em todos os setores. Na energia, na produção de placas, na produção MDF, MDP, na serraria, na laminação, no papel e na celulose, em expansão. Bom, fruto da grande produção de proteínas animais, da produção de grãos, especialmente soja e milho, base da alimentação animal, nós nos tornamos o principal polo produtor de proteínas animais no Brasil. Antigamente vendíamos muito soja e milho para o mundo a baixo valor e fomos crescendo na transformação desses grãos em proteína animal. Nós somos líderes na produção de frangos, segundo em suínos, como já falei, medianos em bovinos, com uma produção de proteína animal de mais de 5 milhões e 600 mil toneladas. Atualmente o Brasil produz aproximadamente 27 milhões de toneladas e nos próximos 10 anos poderá chegar a 34, 35 milhões de toneladas de proteínas animais, com um crescimento ainda consistente da produção de carne de frango e da produção de carne suína. E é por isso que a gente vem buscando acelerar, ou buscou acelerar o processo do nosso reconhecimento internacional como uma área livre da febre aftosa, sem o uso da vacina. Nós desejamos uma estratégia adequada, né, porque a gente precisa buscar novos mercados. O uso da vacina impedia que a nossa produção fosse competitiva, estivesse presente, por exemplo, em cerca de 65% do mercado mundial de carne suína. Esse é um contrassenso. Nós temos uma grande produção, uma produção qualificada, nós temos uma escala de produção, nós temos qualidade, não tínhamos ainda a certificação internacional. Nós temos preços competitivos, mas não podíamos competir porque ainda vacinávamos bois e búfalos contra uma enfermidade que já não existia, contra a não evidência da circulação viral em nosso meio. Portanto, acho que foi inteligente desenhar uma estratégia para liberar o nosso comércio internacional, né, para oportunizar aqui aos agricultores, aos criadores e à nossa agroindústria fazer mais empregos, mais renda, etc. E por isso nós desenhamos essa estratégia, que ela foi calcada em alguns alicerces. Primeiro, vacinar. Eu me lembro, eu sou do tempo que nós vacinávamos ainda a cada quadrimestre com a vacina aquosa, depois mudamos para a vacina oleosa, duas etapas de vacinação por ano, e eu acho que a gente foi feliz no sentido de estabelecer permanentemente critérios rígidos de imunização, convencendo, estimulando os nossos criadores para que vacinassem os seus plantéis 2 vezes por ano, aqui no estado do Paraná, maio e novembro. Depois disso, nós fomos construindo aquilo que é uma estrutura desejável, né, para apresentar perante o mundo uma cara limpa, uma cara assim, um conceito adequado de plena sanidade. Nós aqui constituímos um fundo garantidor para exclusivamente indenizar produtores rurais caso nós tenhamos alguma ocorrência adversa, a reintrodução da doença. Esse fundo hoje ele tem por volta de 16 milhões de dólares, ele é administrado pelo setor público e privado de forma conjunta, e o único gasto que pode ser feito é indenizar em caso de abate sanitário. Ele depende de 2 assinaturas
da Federação da Agricultura e do Governo do Estado, sem o que não pode despender um centavo sequer. Esse fundo foi constituído pela participação dos nossos detentores de animais, especialmente bovinos, durante 4 etapas de vacinação, e aí nós temos então esse recurso, mas também com contribuição da nossa agroindústria. Depois nós percebemos que o maior interessado pelo fim da enfermidade chamada febre aftosa deve ser sempre o detentor de animais, o criador, o agricultor. Ele é o maior interessado porque é o seu negócio que está em jogo. Depois, a nossa agroindústria, né, que compra, processa, recebe, agrega valor, diferencia e procura fincar a sua marca, estabelecer a sua marca no mercado mundial. E o governo, em nome da sociedade, trata com carinho disso, né, para que essas coisas aconteçam. Nós fortalecemos o nosso serviço veterinário do Estado do Paraná, transformando de um braço apenas da administração pública direta para a especialização. Nós criamos uma agência de defesa agropecuária em 2011, ela está com 10 anos agora, e portanto ela foi especializada, se separou do conjunto dos demais servidores públicos, dá para poder remunerar um pouco melhor, para especializar o serviço e buscar, né, superar as dificuldades sanitárias, como foi o enfrentamento da febre aftosa. Enfim, algumas das estratégias que nós adotamos para o enfrentamento. A nossa ADAPAR, ela tem autonomia hoje técnica, administrativa, o governo do Estado do Paraná, a sociedade paranaense, paga apenas a remuneração, o salário dos seus servidores. Todo o custeio da atividade advém de taxa de serviços que a própria ADAPAR presta, né, e por isso recebe os recursos. Foi possível, com essa transformação, ampliar a nossa vigilância para outras doenças de programa brasileiro de enfrentamento de doenças. Foi possível ampliar as medidas de prevenção e redução das nossas vulnerabilidades para a febre aftosa em todo o estado do Paraná, foi possível, e com muita insistência, né, nós melhorarmos a nossa vigilância ativa e passiva, né, parte a parte, de lá para cá, daqui para lá, né, fazendo a plena transparência da informação para que todos pensassem na mesma direção. Como exigência, nós transformamos todos os veículos de um auditor fiscal da nossa ADAPAR em unidade de fiscalização, mas também nós criamos ao longo da nossa divisa com o estado de São Paulo, com o estado de Mato Grosso do Sul e com o estado de Santa Catarina, 33 postos fixos de monitoramento do trânsito agropecuário entre unidades da Federação do Brasil. Inclusive estabelecendo pontos de ingresso, de rechaço de cargas, né, monitorando, sim, disciplinando o trânsito, né, para não afetar ou não expor a risco desnecessário a nossa grande produção de proteínas animais. Aliás, nós também estruturamos, com o apoio do setor privado, um bom laboratório de referência, de suporte ao nosso serviço de sanidade agropecuário. Com o apoio também do setor privado, dos agricultores, das suas federações, das cooperativas, nós implantamos algumas unidades de fronteira, né, com dinheiro privado, né, a favor dos negócios, do interesse comum, do governo, das agroindústrias e dos próprios agricultores. Está aqui a nossa exposição do fundo de indenização que nós criamos, são cerca de 16 milhões de dólares em dinheiro de hoje, 81 milhões de reais, intocável, apenas disponível para indenizar, repito, quando há abate. Nós usamos o que tem de melhor, nós georreferenciamos todas as propriedades rurais detentoras de bovinos, bubalinos, suínos, aves, etc., de corte, frango de corte, de tal forma a oferecer uma ferramenta muito importante do planejamento da ação, do monitoramento, da vigilância. Cada ponto é uma unidade, nós temos ali a possibilidade de estabelecer, de abrir a câmara, olhar um quilômetro, saber quem está dentro dessa área, 5 quilômetros, enfim, a distância que queremos, né, para fazer o planejamento, caso precisemos fazer alguma intervenção, pronta e eficaz.
usando a própria árvore de decisão que a OIE estabelece, vacina não vacina, abate não abate, enfim, essas coisas que a gente pode decidir para tentar restabelecer, tomara que nunca ocorra isso, né, restabelecer o padrão de área livre caso tenhamos alguma ocorrência. Enfim, nós temos uma ferramenta muito importante que é o georreferenciamento de toda a produção, especialmente da produção de bovinos e bubalinos no estado do Paraná. Em 2018, houve uma auditoria do Serviço Veterinário realizada pelo Ministério da Agricultura, né? Naquele momento foi feita toda uma averiguação, para nosso orgulho, poucos apontamentos negativos, muito elogio, porque o Ministério reconheceu o nosso Serviço Veterinário ADAPAR como o melhor do Brasil, a nossa articulação pública-privada como a melhor articulação no Brasil, e por isso nós pudemos evoluir. Nós estamos em trâmites para a contratação de mais profissionais, médicos veterinários, técnicos de nível médio, para prover as nossas unidades para a eterna vigilância, agora que estamos sem o uso da vacina. Nós sempre como estratégia motivamos os nossos agricultores, os nossos criadores de animais. Inúmeros fóruns foram feitos ao longo dessa trajetória longa. Eu lembro que nós vacinamos por mais de 50 anos. É claro, a pegada mais firme, mais consistente, né? A estratégia mais refinada, ela tem 15, 20 anos, né? Que a gente trabalhou bastante. Não fosse aquele episódio de 2005, 2006, certamente teríamos evoluído mais rapidamente. Aprendemos com isso. E por isso nós fizemos sempre a participação dos agricultores, suas lideranças, e aqui está uma amostra de que o que nós fizemos em 2019, na arrancada final para a eliminação da vacinação em nosso meio. Em 2019 também, através de uma cooperação do Comitê Veterinário Permanente do Mercosul, e com a participação do BID, do Banco Interamericano, nós fizemos um bom simulado aqui para o enfrentamento, né, de um possível foco de febre aftosa. Contamos com a participação do Exército Brasileiro, das forças policiais do estado do Paraná. Aliás, nós atribuímos à Polícia Militar e à Polícia Rodoviária Militar do estado do Paraná poderes de a verificação, inclusive, de documentos sanitários, e não apenas de documentos fiscais. Nós estamos trabalhando sempre com um mapa de vigilância baseado em risco, né? Onde é que nós temos mais temores. Todo o território paranaense é cuidado, mas aí nós temos alguns pontos mais vulneráveis, especialmente em momentos como esses, em que há uma diferença importante de preço relativo do valor do gado bovino entre países. Então nós estabelecemos critérios mais firmes de vigilância, de monitoramento, enfim, de enfrentamento de descaminhos, sempre que a gente mira pontos onde nós somos mais vulneráveis, onde nós não temos rios ou lagos que nos separam e, portanto, onde poderíamos ter alguma vulnerabilidade maior. A nossa atenção está focada também, com mais atenção, nesses pedaços do estado do Paraná. Nós estabelecemos como critério de atualização da informação, não a identificação individual de cada animal. Nós seguimos o Código de Animais Terrestres da OIE. Nós estamos com uma campanha anual de atualização de rebanho. Acabamos de realizá-la agora nos meses de maio e junho, né? Todos os detentores de animais têm a obrigação legal, sob pena de penalidade, sob pena de ser multado, né? Eles têm que atualizar o seu rebanho, que é a informação adequada para o serviço veterinário ter capacidade de desenhar, de implementar ações efetivas caso precise fazê-las. Nós focamos na biosseguridade, nós estamos a passos firmes na proteção dos nossos ativos, seja frangos de corte, seja suinocultura, seja gado de leite, seja bovinocultura de corte, seja a piscicultura com comitês específicos. Enfim, nós trabalhamos com foco na biossegurança, na biosseguridade, de tal forma a proteger esse grande ativo. Nós nos consideramos grandes e, portanto, temos que tomar atitudes grandes de proteção desse nosso ativo. Nós, como disse agora há pouco, aumentamos bastante a busca de informação ativa ou passivamente.
nas nossas unidades de produção na propriedade, mas especialmente dentro das nossas unidades fabris, dos nossas agroindústrias, dos nossos frigoríficos, dos nossos laticínios, né, para construir um clima de confiança técnica entre o agricultor, a agroindústria e o fiscal agropecuário, a autoridade veterinária do Estado do Paraná. A própria emissão das guias de trânsito animal, elas têm por base no cadastro atualizado, georreferenciado, emitidas eletronicamente. Enfim, houve um avanço importante no uso aí da ferramenta moderna de comunicação, porque nós entendemos que o fortalecimento do serviço veterinário oficial, ele acaba impactando não só a aftosa, não só a proteção do nosso ativo agora sem a vacina, mas em todas as demais enfermidades importantes, né, como a brucelose, a tuberculose bovina, a raiva, a peste suína clássica, a doença de algésica em suínos, a anemia infecciosa e o mormo em equinos, a influenza aviária que não chega nunca aqui, a doença de Newcastle, enfim, todas as principais enfermidades que podem acometer esses nossos ativos. Então, a ação firme e forte contra a febre aftosa, na sua superação, acabou por fortalecer, enfim, toda a nossa capacidade de agir para as demais enfermidades. Consequência disso, né, depois de muito tempo, muito suor, né, lá no dia 27 de maio, então, a Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, nos concedeu esse certificado, né, de status de área livre de febre aftosa sem vacinação, mais um pedaço do Brasil, junto com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que já era, o Acre, a Rondônia, parte do Mato Grosso e parte do Amazonas como áreas livres. Por que isso? Porque nós somos um grande produtor de alimentos. Ora, eu repito, inadmissível estar fora do jogo, produzir e não poder vender, produzir e não poder abastecer o mundo com qualidade, com preço competitivo. Nós já estávamos há muito tempo sem nenhum foco, sem evidência da circulação dos vírus, né, da aftosa em nosso meio, né? Enfim, nós construímos um clima de confiança compartilhado com agricultores, com criadores de animais, com agroindustriais. Então foi possível lá em maio de 2019 retirar a vacinação dentro de um planejamento lógico, racional, responsável, estratégico, sem sofrer, sem acelerar o passo, mas mirando em algum dia chegar a essa etapa, como de fato chegou em 27 de maio lá na Assembleia da OIE. Essa certificação é uma conquista histórica, particularmente o Paraná, aqui sob a liderança do governador ou dos diversos governadores, do Serviço Veterinário Oficial ADAPAR, da minha liderança, nós acabamos estimulando os demais estados, né, a que seguissem o mesmo passo, né? O Brasil é um grande produtor de proteínas e, portanto, ele precisa, né, ter essa certificação reconhecida para poder minimamente almejar vender mais e melhor nos mercados mundiais. Por isso que a gente adotou essa estratégia aqui compartilhada com o setor privado. Não é um desejo do governo. Também não queremos apenas o selo bonitinho da OIE para pôr na parede aqui do escritório. A certificação para nós é um respaldo, é um passaporte para que a gente, quem sabe, usando competência comercial, vender a produção dos nossos paranaenses, né, gerando aqui oportunidades de emprego lá na roça, lá na produção rural, nas nossas agroindústrias, em toda a cadeia de valor das proteínas animais do estado do Paraná. Por isso nós nos esforçamos tanto, né, e articulamos. Era isso, senhores, né? Eu espero ter dado assim uma ideia de como agimos. Não foi o governo que buscou, não foi só o setor privado que buscou, foi uma soma de esforços com uma estratégia passo a passo, firme, sem recuos, entendendo dificuldades, mas construindo um ambiente sempre salutar, né, para almejarmos aquilo que o mundo tem, aquilo que boa parte do mundo tem, né, uma certificação de área livre de febre aftosa sem vacinação. E nós nos esforçaremos para que nos próximos anos, até 2025, todo o Brasil seja uma área única, livre de febre aftosa, sem uso da vacina. Desejo aí boa sorte nesse seminário internacional pré-COSALFA e desejo uma ótima COSALFA a todos.
Quanto deu?